Que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado, pastor João Nascimento. E é extensivo a todos quanto estão participando ativamente desse trabalho, desde os administradores, secretários, a junta diaconal, os pastores auxiliares e os pastores congressistas, convencionais. Deus recompensa todos vocês, a mocidade, pelo trabalho, pela dinâmica de muito cedo já estarem em atividade. Por tudo isso nós só temos que louvar a Deus. Por aqueles que desde o primeiro dia chegaram aqui, por aqueles que desde a quarta-feira já estão em aviação e o encontro começou quarta, quinta, sexta, sábado. Por aqueles que vieram desde o domingo passado, né? Por tudo isso nós só temos que agradecer. É a presença de vocês que faz esse quadro. Pela presença do nosso companheiro, pastor Flávio Pereira, que embora esteja um pouco adoentado, mas está aqui. Não pode estar aqui no púlpito conosco, mas está aqui no átrio, acompanhando todo o trabalho, que isso faz uma diferença muito grande para nós. Como diz o profeta, são oportunidades que passarão. Elas vão passar. Por isso convém que aproveitemos o máximo possível. Agradecemos, no caso do pastor Josimar, que vem de tão longe, a exemplo do pastor Adão, pastor Josiel, os irmãos de Itaituba. Ontem, vendo vocês falarem, e não sei em que situação, mas eu acho que fica bem vocês, num certo sentido, dar a entender de onde estão vindo. Por exemplo, o pastor Eliseu estava falando da obra, falando, e porque o trabalho ali no Rio, no Tucupizinho, só quem sabe o que é Tucupizinho é o irmão Rubinho, e mais ninguém. Tucupizinho é um termo usado na tribo lá, e mais ninguém. Não tem um documento na face da terra que tem. Pode entrar no Google aí, vocês vão ver. Tem Tucupi, no Círio de Nazaré. Não. Ele está falando que Tucupizinho é uma das avenidas, é um dos rios da ilha do Marajó, caudaloso tão quanto outros, e que esse rio está localizado daqui, depende da embarcação, em navios possantes, em navios de alta velocidade, para 400 passageiros, se faz em 7 horas de viagem, 8 horas. O papai tinha um barco chamado Colaborador. Olha que o nome, que nome, rapaz. Eu conheço barcos poderosos chamados Fruto da Fé, que eu não sei por que não está nesse livro. Eu quero saber quem colocou essas fotos aqui e não colocou o Fruto da Fé. Isso ainda vai ser resolvido, mas vamos fazer uma edição só com o Fruto da Fé. E o papai tinha um barco chamado Colaborador, que essa viagem que o pastor Eliseu faz daqui para o município dele, que é São Sebastião da Boa Vista e Muaná, etc. Em 8 horas de viagem, o papai fazia em 8 dias, e às vezes era 8 meses, porque o barco dele não vencia a correnteza, só ia se fosse a favor da correnteza. Mas como tem um trecho lá que a água é só para baixo, então tinha que esperar que batesse vento, aí tinha que colocar a vela, mas a vela era toda furada, e o vento passava e o barco vivia sempre à deriva. Mas o papai era gozado, né? Ele é um cara muito simpático. Esse motor é de 1909. 9, é? É isso, tinha. O papai nasceu em 9? 6 ou 9? Aí ele dizia, esse motor só me respeita porque nós somos da mesma idade. E ele fazia mancal de biela. Quem entende de motor, se não entende, pergunte para o Lima. Ele fazia o mancal da biela de ginipapo,
da árvore de jenipapo. E ele rapava para fazer o mancal, porque não tinha mancal de biela para ele. E o óleo, ele usou, se botou mais de 25 anos, nunca comprou um litro de óleo novo, porque nunca pôde comprar. Ele pegava óleo das usinas, dos interiores, né? Tudo era motor, diesel. Então ele pegava aquele óleo que sobrava, é que ele colocava ali e fazia o mancal de biela. Só funcionava uma vez, funcionava quando parava, pronto. Aí não tinha que fazer outro mancal, era mais alguns meses de trabalho para preparar o mancal, então a viagem era demorada, muito difícil. Pois bem, vocês entenderam o que eu quis colocar? Itaituba, o irmão falou, mesmo de Itaituba. Olha, você pode entender que Itaituba fica aqui na esquina. Vocês estão falando para pessoas que não sabem nem se existe Brasil, nem o que é Brasil. Não sabe. Eu estava em São Francisco, na Califórnia, a capital da Califórnia, e uma moça disse para mim, uma moça que eu fiz, esse é um termo meu, era minha querida irmã, Maria, era uma italiana, com 100 e tantos anos. Aí ela disse para mim, estou muito feliz de conhecer aqui o pastor Eliezer e tal. Olha, pastor Eliezer, eu já estive no Brasil. Estive no Brasil, mas eu não conheci a Amazônia, eu conheci só a capital, Buenos Aires. Isso porque houve um tempo, há uns 40 anos atrás, que a Argentina tinha uma supremacia muito grande. Daí é que vem esse mal-estar entre argentinos e brasileiros que transferiram para o futebol, etc. e tal, né? Pois bem, quem que vai saber onde fica Itaituba, que fica aqui no oeste do estado do Pará, já na fronteira com o Amazonas? É o município mais distante. Vocês têm que dizer, de alguma forma, tem que dar a entender que está a 1.400 quilômetros. Para não soar, onde nós tivemos o conjunto da bênção, o conjunto da glória, que não é a primeira vez que esse conjunto faz isso. No ano passado, esse conjunto que veio daqui, com aquele Messias, fez a mesma coisa no passado. Foi eles que agitaram a casa aqui. Quando eles cantaram, o poder caiu e ficou o poder aqui dentro. Como eles não estão aqui, e o Messias é uma caixa de segredo, põe o dedo no ouvido, assim, faz assim. Tu já é meio surdo, né? Eu já sei disso. Agora fecha de uma vez, porque se tu te exaltar, tu vai ver o que vai acontecer contigo. Mas isso fica uma responsabilidade para todos os conjuntos. Não ensaie qualquer hino. Não ensaie qualquer hino. Não trago apenas uma coisa nova. Busque ver o resultado daquilo. Estude, ore, pergunte, precise, veja se vai dar certo para o evento, para a convenção, que tem hino que só serve para quarta-feira. Não cante na sexta-feira, que não tem o mesmo efeito. Tem hino que é sexta-feira, tem hino que é só para consagração, é hino para cantar no círculo de oração. Tem hino que você deve cantá-lo na escola dominical, não é no culto da noite, que é um culto de pregação. O líder de cântico é um homem preparado. Eu já estou queimando o sermão, porque tem um sermão sobre isso aí, vai já sair. O líder de cântico é um homem cuidadoso, preparado, é um homem que jejua. Preste atenção, é o homem mais espiritual do culto. O profeta diz, coloque o melhor que você tem. É o homem mais espiritual e que sabe cantar. Não basta ser espiritual, também tem que saber cantar, para não estar se mitonando, e etc, etc, etc. Pois bem, isso se aplica ao solo também. Tem solo que fica muito bem lá no banheiro. Deu certo na congregação, lá na congregação local. Mas para uma convenção dessa, você tem que trazer uma coisa que encaixe com... Isso se aplica à pregação também. Às vezes você tem uma boa pregação,
que deu certo lá na congregação. E às vezes você vai fazer uma visita numa outra igreja, a vem lá da Bahia. E ele disse, mas eu gostei de uma coisa. Eu ia interferir na hora que estava falando, para dizer que eu estou revelado, que eu vou continuar forte. Se algum dos meus colegas quiserem passar para o grupo da resistência, que passa. Eu não. Eu nasci forte e morro forte. Eu falei línguas, né? Mas eu acho que todos entenderam. Né? É isso mesmo que eu falei? Tá tudo... sim, desculpa, eu concluí o raciocínio. Não, então era só essa observação, né? Pastor Gesel veio de São Luís do Maranhão. Ora, São Luís do Maranhão fica a 800 quilômetros. Vamos ouvir o pastor Gesel que veio de São Luís do Maranhão. Nós temos aqui no Pará um São Luís, né? E assim sucessivamente. Eu não sei se eu estou sendo útil, mas eu preciso que as pessoas lá fora ouçam isso, saibam disso, porque os países europeus são pequenos. Itaituba, ontem, era maior do que a Espanha. Itaituba. Hoje, Itaituba é maior do que Portugal, maior do que a Bélgica, maior do que Luxemburgo, maior do que País Basco, maior do que Palma de Maiorca. Itaituba é maior do que uma meia dúzia de países, mais de meia dúzia de países europeus. Eu estou falando para eles lá. Para eles entenderem a situação nossa aqui, dimensão nossa. O Reino Unido tem 60 milhões de habitantes. São 4 poderosos países que já foram quem dominou o mundo. Não é isso? Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. 60 milhões de habitantes. Ora, 60 milhões de habitantes tem só na Bahia. Se juntar a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, só o Nordeste. O Nordeste, não precisa nem de reforço para nós aqui no Pará. Nós estamos com 200 e tantos milhões. E isso é necessário que se diga lá, que o mundo todo saiba disso. Agora, oremos por Portugal. Portugal é um país que está encolhendo. Portugal, a cada ano, diminui. É uma população idosa, porque os seus jovens saem para estudar e trabalhar em outros países. É um país que vem encolhendo a cada dia. País pequeno, com apenas 10 milhões de habitantes, menor do que a cidade de São Paulo, um pouco maior do que o estado do Pará, mas está vivendo um terror, segundo as autoridades portuguesas, no mundo evangélico, no mundo religioso. Há em Portugal agora 850 denominações. Um país que há poucos dias atrás só tinha uma igreja. Há poucos dias atrás, uma igreja chamada Igreja Católica, que perdeu o lugar para o comunismo, para o socialismo. Portugal tem mais socialista, mais comunista do que católicos. É claro que Portugal não está vivendo a praga que caiu sobre a Espanha, que é um país católico, consequentemente muito mais católico do que Portugal, mas o primeiro-ministro é ateu. E se deu o orgulho de dizer, quero dizer, o rei
Vossa Majestade que tire imediatamente de todos os espaços, autorize tirar todos os espaços governamentais a imagem de Cristo ou até mesmo de uma cruz. Eu não quero em um prédio público uma cruz, uma imagem de Cristo e uma Bíblia. A Espanha não precisa de cruz de Cristo e nem de Bíblia. Sabe para que o primeiro-ministro está dizendo isso? O primeiro-ministro é como se fosse o presidente da República no Brasil. São governos parlamentaristas, o reinado. Está falando para um país católico. E eu não estou seguro, mas eu já ouvi falar que tem gente no Brasil, até mesmo crente, que não tem discernimento, ao menos biblicamente, de orar por Sua Excelência, senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Faz 18 anos que os crentes jejuam no Brasil para Deus dar um presidente crente, que seria o governador Garotinho, do Rio de Janeiro. Se candidatou, eu sou cristão presbiteriano e vou me candidatar, mas não passou na convenção. Agora aparece um batista, só porque não é da Assembleia, não é de Deus. Só porque não é do tabernáculo, não é de Deus. Só porque não é da congregação cristã, não é de Deus. Só porque não é do metodista, não é de Deus. Isso é muito mais sério do que estão pensando. Sabe o que é um presidente dizer? Que vai colocar no Supremo, onde não entra. Ele diz que vai colocar no Supremo, onde não pode entrar uma pessoa fora da fé católica. Ele diz que vai colocar lá um ministro evangélico. Você sabe os milhões de votos que ele vai perder por isso? Na hora que ele colocar um ministro evangélico lá, para não aceitar essas leis favorecendo o mundo gay, ele vai perder milhares e milhões de votos. Mas ele disse, eu não estou preocupado com isso. Aquele que me deu a eleição, que permitiu que eu fosse eleito, eu estou cumprindo o meu ministério. Mas nós queremos um comunista. Quando tinha um comunista que está preso agora, aí todo mundo aplaudia. Os crentes oravam demasiadamente por causa de uma cesta básica. Agora, porque entrou um crente, acabou a oração. Mas é assim. Quando nós estávamos na chamada ditadura, que eu nunca acreditei que era ditadura, havia aqueles protestos. Quando acabou, quando encerrou, quando o meu amigo, chamo meu amigo porque estive com ele, João Batista Figueiredo, presidente do Brasil, quando ele deu a abertura da anistia e autorizou a eleição direta, aí a bagunça começou. Todo jornalista passou a falar o que bem entende. E agora mesmo, com todo respeito, teve um jornalista que fez um pronunciamento na Rede Record contra o presidente da República, que é um crente batista, nosso irmão, foi afastado da emissora e morreu no banheiro. Na semana passada, um outro comunista disse, eu, como apresentador da Bandeirante, digo, eu dou graças porque eu não creio em Deus. Não sei do que vale a pena crer nisso. Por isso eu não vou andar de carro, para não sofrer acidente. Eu vou de helicóptero. E se chocou com o caminhão. Quer ver? Você pensa que está zombando da pessoa. De Deus não se zomba. Tem que saber a quem você vai alcançar com aquela zombaria. Jesus chegou a dizer, se vocês zombarem de mim, como filho do homem, vocês têm perdão. Mas se vocês zombarem daquilo que está dentro do filho do homem, não tem perdão. O profeta diz assim, você peca quando você não discerne quem está dentro do homem.
Você não tem discernimento de quem fala. Você ouve a voz e julga somente a voz. Me dê o nome de um filho que já se levantou contra o pai. Um só. Um só. Me dê o nome de um. Você diz, mas eu conheço um que se levantou contra o pai e vai bem. Eu te dou o nome de 99 que se levantaram e não deu certo. É uma batalha perdida. É uma batalha perdida você não respeitar o pai, não respeitar a mãe. A mãe é Deus, a mãe é Deus, o pai é Deus. Tudo que Deus tem que fazer para te proteger tem que ser através do teu pai e da tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha muitos anos de vida sobre a terra. Me dói dizer essas coisas, que eu não sou profeta, mas preciso dizer isso. Quando aquele companheiro, lá em Benevides, foi na porta da igreja naquela quinta-feira e disse, eu não quero ver essa porta aberta, porque essa porta dessa igreja incomoda a minha casa, e tirou o meu irmão de dentro da igreja. E a mãe tentou interferir e disse, cale-se, a senhora não tem o que falar, eu não preciso da igreja e nem da senhora. E nem é que precisou. Dias depois, com muita luta, a polícia conseguiu encontrar os pedaços do corpo dele, que foi esquartejado, e trouxeram para dentro da igreja, para velar na igreja, e me colocaram de plantão para fazer 3 cerimônias fúnebres dele lá. Respeita Deus, respeita teu pai, respeita a tua mãe, respeita a igreja. Foi falado isso aqui, não te afasta disso. É uma porta que fica aberta para você ter esse acesso. Respeita os ministros. Veja o que Deus está tratando através dele. Que Deus vos ajude, que Deus nos ajude. Desculpai eu ter me perdido no meu assunto. Eu queria dar uma nota sobre a missão e depois uma nota sobre esse culto de quarta-feira. E seria a minha participação nessa manhã. Está seguro a nota da missão? É isso, né? Então, permite eu ler somente um parágrafo. Ficou difícil, né? Ler um parágrafo de parágrafo, né? Deixa eu ler um parágrafo do parágrafo. É porque eu não tenho mais nome para colocar. Vocês têm que me dar um outro nome. Senão eu vou ficar repetindo os nomes. Ou então vou seguir a orientação do doutor Misques, Cláudio Misques. Quando não tiver mais ponto, se coloca A, B, C, D, é o que vai acontecer. É na página 127. Responsabilidade. Diante da dramática condição espiritual que se encontra a humanidade, não pode haver vagarosidade, esquiva nem evasão quanto aos nossos compromissos. Lord Stamp diz que é fácil nos livrarmos das nossas responsabilidades, mas não podemos nos livrar das consequências de termos nos livrado de nossas responsabilidades. Outro parágrafo. De acordo com as estatísticas missionárias, há uma urgência. Alguma coisa devemos fazer para mudar essa situação. Não basta cantarmos. Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. Seja onde for, a sua ordem cumprirei. Ou cantarmos. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera ir a proclamar. Realmente precisamos sair e proclamar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não ficarmos apenas cantando, somente crer, somente crer. Ou, creio, Senhor, sem o menor sentimento missionário, sem nada fazer pelas missões, de modo que esses hinos se façam reais em nossas vidas. O irmão Brana cantava, mas colocava em prática. O irmão Brana, possuidor de uma ampla visão missionária, podia cantar e orar assim: Senhor Deus, um dia
aquele último peixe que está naquela água, aquele último peixe que é ordenado, predestinado a vir, aquela última parte do corpo será tirada do lago. E agora, tu continuas vasculhando através do mar. Há alguns deles assentados aqui, nesta noite, Senhor. Quando estamos em viagem missionária, descobrimos a cada instante que a bênção da viagem é a própria viagem, porque são imprevisíveis os acontecimentos, sejam eles bons ou maus. Entre mentes, devemos nos esforçar para que os fatos que envolvem o processo de uma missão sirvam para enriquecer nosso testemunho. Haja vista que há acontecimentos súbitos, os quais nos alcançam de forma surpreendente, quando nem mesmo estamos totalmente aptos para enfrentá-los. Dito isto, eu gostaria que os irmãos ouvissem uma pequena palavra do pastor Vilmar Diniz sobre a última missão, agora na Europa e na África. Já é do conhecimento de todos vocês que nós não conseguimos ir à Índia, embora tenhamos feito de tudo que nos foi possível fazer, mas não conseguimos. Não conseguimos vistos, com muita dificuldade, mas não conseguimos comprar as passagens. Não por falta de recursos, mas por falta de espaço, de tempo. Não dava. Só poderíamos comprar através de cartão. E usamos 3 cartões distintos, mas não concluía as passagens. Ficou apenas a possibilidade, aí perdemos o período que podia viajar. Nesse período que perdemos o tempo de viajar, o clima foi terrível lá, ao ponto que muitas pessoas morreram na rua, com 50 graus. Agora nós estamos aqui, nós estamos com 27 graus. E todos esses ventiladores aqui, lá raramente você vai ver isso. 50 graus. As pessoas morrendo dentro dos ônibus, morrendo nas paradas dos ônibus e etc. E até mesmo dentro de suas casas. E não sabemos por que Deus não permitiu que conseguíssemos a passagem. Assim sendo, nós passamos a rogar ao Senhor que nos dirigisse o que fazer. E Deus então nos deu uma nova direção e seguimos, porque nós só poderíamos viajar 8 dias mais para frente, mas não encaixava com o nosso retorno ao Brasil. E além do mais, a passagem aumentaria 50% do valor, se viajássemos 8 dias mais adiante. Então foi totalmente impossível. Todavia concluímos que foi o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor que nos impediu, como ocorreu com Paulo no capítulo 16 de Atos. Ok, mas Deus nos ajudou, fizemos parte da Espanha, fizemos todo Portugal, fizemos Gibraltar, que é uma região inglesa, e atravessamos para Marrocos. E o Senhor nos ajudou. País muçulmano, país de língua árabe, não tínhamos intérprete, mas Deus proveu tudo isso para nós. Quando menos esperávamos, conseguimos o intérprete para o inglês e conseguimos o intérprete para o espanhol. Não só intérprete, mas cicerone. Ainda nos deu o carro para fazer todo o trabalho que íamos fazer, e a congregação aplaude a Jesus por isso. Nós vamos deixar o outro vídeo, que era para ser passado desde sexta-feira para a noite. Não vai ser possível agora, porque temos mais alguma coisa para tratar. Levantem-se bem devagar, deixe só os que estão dormindo quieto. Você, bem devagar, para não acordar os outros. Isso, bem lentamente. Quando eles acordarem, eles vão pensar que o arrebatamento aconteceu. Em 1960,
68, não sei se foi isso, 66, 68, que houve aquele terremoto, um abalo aqui em Belém. Acho que foi o único abalo que houve. Alguém é desse tempo? Ou só tem criança aqui? Ali tem mais um jovem, aqui o doutor Carlos, nosso presbítero. Então, eu não recordo bem o horário, e a minha casa era toda de madeira. Minha, porque eu estava querendo comprar. Quando eu não pude pagar, eu devolvi. Uma boa atitude. Então, a casa era de madeira, lá na passagem São Luís, próximo a Mucajá, na Pedro dos Cabral, ali, na Sacramento. E eu despertei, né? Acho que nós só tínhamos uma filha, não estou seguro. Mas era uma ou duas. Irmã Nini morava conosco. Então, tá, nós três na casa, acho que era só uma filha. Aí, quando começou a tremer, a casa de madeira, pode calcular. Deu mais espiritual, pulei logo e comecei a gritar: Jesus, me socorre! Tem misericórdia de mim, meu Pai. Aí, pulei para lá. Aí lá vem a irmã Nininha de lá: aleluia, aleluia, aleluia. Acho que nós ficamos. Entendeu? Aí a irmã Renilde varou do outro quarto: oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Aí um olhava para o outro: e agora? Aí eu, muito espiritual, tive a ideia: vamos ver lá no quarto do bebê. Vamos ver se a criança está lá. Que se a criança estiver... Naquelas horas eu entendia que toda criança ia ser arrebatada. Se fosse hoje, com o entendimento que nós temos, estava tudo lascado, entendeu? Porque não são todas as crianças que vão ser arrebatadas. É só a criança eleita. Esse Carlos corria pela rua dizendo: Jesus, não me deixa. Pastor em Coraci, passou 3 dias reconciliado o crente. Ele está dizendo que o pastor Dico de Assis, que era o pastor em Coraci, passou 3 dias fazendo a reconciliação dos irmãos. Mas quem estava secretariando era o Carlos, né? Tu não calcula, meu Carlos. Na segunda-feira seguinte, lá na 14 de março, né, que era culto de doutrina, nunca a igreja teve tão lotada de gente pedindo perdão. Aí, corre para lá, vai ver a criança. Aí ela correu para lá. Aí a Renilde veio com aquele sorriso maravilhoso: amor, a criança está aqui. Então não foi o arrebatamento. Agora, como estou dizendo, se fosse hoje, né, aí pegava, né? Porque toda criança é salva, mas não quer dizer que seja eleita. Então, se de repente houver um tremor de terra e os teus filhos estiverem por lá, não fica pensando que não foi o arrebatamento que aconteceu, né? E só vai subir o eleito, né? Etc, etc. Os demais só vão 1000 anos depois. Ainda tem alguém dormindo? Tem nada. Acho que agora, despertado. Mas pode dormir. Tu vê que Deus só falava com José por sonho, por divina revelação. Era só de dormir e o Senhor falava com ele. Mas agora o Senhor vai falar conosco pela palavra. Eu quero convidar alguns companheiros aqui, porque algumas normas convencionais que eu preciso passar. Queria que viesse aqui à frente o irmão Josué Costa, que vem de Itaituba, o irmão Irivan Ribeiro, que vem de Ponta de Pedras, o irmão Adão Rodrigues, que vem de Florianópolis. Você pode descer, ele pode ficar ali embaixo. E irmão Giovanni Pereira, que vem de Capitão Poço, irmão Manuel Bastos, que vem de Salvaterra, irmão Eliseu Castilho, que vem de Boa Vista, e Fernando Cabral, que vem de Maracanã. Se os irmãos viessem aqui à frente, preciso dar uma pequena nota, embora sejam situações distintas, mas é oportuno
Aqui à minha direita está o pastor Adão, dá um sinal com a mão, Adão, de cá. Pastor Irivan, pastor evangelista Josué, pastor Giovanni, pastor Anel Bastos, pastor Eliseu, pastor Fernando. Eu vou ler a escritura e depois eu falo acerca deles. Eu já disse, são situações totalmente distintas. 1 Timóteo capítulo 3, é uma escritura conhecida e familiar, mas que serve para todos nós hoje. Esta é uma palavra fiel, podemos ler todos uníssonos. É 1 Timóteo, lá depois de Tessalonicenses, Colossenses, todos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Os versículos seguintes trata da vida diaconal, mas isso não impede que toda a igreja tenha conhecimento disso, leia. Você não precisa ser diácono, mas deve saber as ordenanças acerca do diaconato. Por isso, o estudo que eu fiz nessa semana sobre Nazareno é levando-nos a lermos mais a Bíblia. É fundamental, irmão, que leiamos mais a Escritura, tenhamos mais domínio da Escritura e perguntemos. Tem coisa que você nunca vai entender se não perguntar, da mensagem e etc. Sempre que alguém citar uma mensagem, um parágrafo, anote aquilo. Esse é o nosso seminário, não temos outro meio. Uns têm mais facilidade, mais habilidade para ler, outros têm menos. Então, um pode ajudar o outro. Isso é muito importante. A nota que eu quero dar, vou dar de trás para frente. Aqui está o pastor Fernando Cabral, que serve o senhor em Maracanã. Aqui está o pastor Eliseu, pastor Bastos, no caso, pastor Bastos, que serve o senhor em Salvaterra. E pastor Giovanni, que serve o senhor em Capitão Poço. Os três já estão em suas igrejas, estão servindo as suas igrejas. E os dias se passaram, nós deveríamos ir às suas igrejas, esse é o princípio correto. Então, os três, o pastor Fernando, você tem que levantar a mão para identificar de novo. Pastor Fernando, pastor Basto, pastor Giovanni, levante a mão, por favor, irmão. Esses três companheiros, eles estão em suas igrejas. Já. Como eu disse, obrigado, pastor. A linha mestra é ir uma comissão apostólica, uma comissão episcopal àquela igreja para fazer uma eleição. Esse é o princípio correto. Ali apresenta-se o pastor que está ali, apresenta-se mais um candidato, etc. E a igreja julga, porque é a igreja que escolhe o seu ministro. Isso independe se um evangelista funda um trabalho e
abre uma porta e fica pastoreando aqueles convertidos, isso não o credencia pastor. Aquilo credencia está pastor. Até que. Então vai aquela comissão episcopal e faz aquela eleição, e a partir daquele momento, aquele pastor tem total liberdade, total autonomia. Os seus membros não têm que consultar ninguém mais, tem que respeitar 100% o seu ministro. Pois bem, no caso dos 3 companheiros, nós não fizemos isso. Você diz, e por que não fez? Nós não fizemos porque as suas igrejas têm estado conosco. É uma situação apenas. Isso não quebra o que eu estou falando. Nenhum pastor desse vai fazer diferente do que eu estou dizendo. Você tem que fazer eleição na igreja. E nem eles, no amanhã, vão fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo por uma conveniência. Porque eu encontro resposta, já no caso de Fernando, de Basto e Giovanni, pela presença de suas igrejas, pela liderança que eles têm de ter a igreja aqui. E nunca nenhum membro de suas igrejas, durante esses anos, terem procurado a convenção, fazendo qualquer questionamento sobre o ministério deles, então isso credencia eles a seres o pastor da igreja. Então, aqui encerra a parte deles. Quero que o pastor Fernando, pastor Basto e o pastor Giovanni recebam apenas o levantar de mão das suas congregações. Somente os irmãos que são ligados a eles, levante a mão. Essas mãos levantadas reconhecem vocês, então, como os legítimos pastores de suas igrejas, respondam diante dela como legítimo presidente da obra e se apresentem no companheirismo, como vem fazendo como representante da igreja local, com autonomia total. Então, que Deus vos abençoe. Vocês podem ficar aqui à esquerda, para nos ajudar. Saia um pouquinho à esquerda. Isso, aguardei para vocês orarem conosco. Pastor Basto, passe ao lado. Pastor Adão, passa para cá, sim. Passa para cá. O Irivan também passa para cá. Passa para cá para facilitar. O pastor Eliseu está ali em São Sebastião da Boa Vista, onde ministra a palavra de Deus como co-pastor. O pastor Eliseu é pastor do Muaná. Ele não é pastor de São Sebastião da Boa Vista. Ele está pastor ali, enquanto não é enviado para lá um pastor. Na hora que tiver um pastor para ir para Boa Vista, no caso, que é o Rio Tucupizinho, então ele se manterá no seu campo, que é Muaná, prestando serviço como vem fazendo ali. E se no amanhã, não surgindo obreiro para essa região, e a igreja local o reconhecer como seu pastor, então ele vai voltar aqui e eu procederei com ele como estou procedendo com esses 3, dando 100% autonomia. Eles não precisam voltar nunca mais aqui. Eles têm a vida deles. Respondam por isso e façam o trabalho deles. E isso passa o anjo do ministro trabalhar mais. Que na hora que o pastor se sente responsável pela igreja, autônomo, ele tem que alimentar mais o anjo dele. Porque ele não tem mais aquela tutela. Eu vou até dar um exemplo para vocês que estão chegando, o que ocorreu comigo em 1982, 81, 82. E nem era um caso desse. O papai, pastor Ferreira, era o meu co-pastor. Ele era o presidente da obra, depois me passou a igreja de Coaraci e ficou com o meu co-pastor. Depois nós saímos da Manel Barato e fomos para 8 de maio. Mas quando foi em 82, eu voltei das missões no Oeste, e ele então foi transferido pela convenção central para Macapá. Irmãos e irmãs, vocês que estavam comigo ali, sabem o que é que eu passei. Como eu me senti na hora que o papai disse,
agora eu vou para Macapá. Aí, e ele era o co-pastor, eu era o pastor, mas eu sei o que foi ficar sozinho. Por uma coisa simples, é que ele orava toda madrugada, e eu não fazia isso. A mulher dele orava todo meio-dia, a minha não fazia isso. Foi aí que a coisa pegou. Aí a coisa ficou dura. Então, é um filho saindo de casa. Deixará pai e mãe. Quando o filho está em casa, faltou sal. Mamãe, não tem sal, mamãe. Que tem filho péssimo. Além de não sair de casa, se sai, fica pedindo sal. Eu já disse, você que é filho, quando receber o primeiro salário, traga para a mamãe, traga para o papai, porque o papai se desgastou para te ensinar, para te dar cultura, te empregar, e quando pega o primeiro salário, vai para o shopping. Eu queria que um filho meu fizesse isso, graças a Deus que meus já foram tudo embora. E os meus netos não me procuram, eu sou um avô que não tenho neto. Mas se um neto meu me pedir dinheiro e for para o shopping, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar. O pastor Eliseu, pastor no Moaná, e é co-pastor em Boa Vista. É só uma informação. Porque isso aplica-se... Pode afastar o pastor Eliseu um pouquinho. Pastor Adão, ele está pastor em Florianópolis. Ele foi para Florianópolis numa condição, que fosse para lá para que eu pudesse voltar a Florianópolis. Porque os outros pastores que eu mandei para lá, todos fecharam a porta, e eu não podia voltar a Florianópolis. E a forma de eu estar no sul é se eu estiver na base da missão. Nós temos ali 2 templos. Nós temos 2 templos e 2 igrejas. É para onde eu vou. Não é quando eu fui a primeira vez para estabelecer um escritório. Em 98 eu fui estabelecer um escritório de missão. Hoje não. Hoje nós temos 7, 8 igrejas. Nós temos 8 igrejas no sul do Brasil. 8. 7 delas, todas com seus pastores. Eu dei autonomia a todos os pastores ali. Agora, na base do trabalho, eu precisava que ficasse um homem ali que mantivesse a porta aberta. Só que as últimas vezes que eu ia, chegava lá, a porta estava fechada. Nós não precisamos que o senhor venha aqui. Não, você não precisa que eu venha aí, se os templos é tudo nosso aqui. Eu tenho casa lá, própria. Tem as igrejas aqui de Belém lá. Aí eu mando um indivíduo lá para ficar dirigindo uns cultos, aí se aposta de tudo. Ora, nesses 53 anos, eu já passei por muito isso. Então eu não queria ser em Florianópolis. Então esse foi o motivo do pastor Adão ir para lá. Então ele foi reconhecido pastor para ir para lá, para estar comigo lá, o que está fazendo. E o que ele está fazendo aqui na frente agora? É que eu quero, nessa manhã, reconhecê-lo como pastor de Criciúma, que é uma cidade que fica um pouco mais abaixo, onde temos uma grande congregação ali. Então, que o pastor Adão passe a ser legitimamente o pastor de Criciúma e se mantenha em Florianópolis, mantendo a porta aberta para que eu possa voltar lá, até que, a exemplo do pastor Eliseu, que vem se comportando muito bem dessa forma. Ele não tem a menor vaidade. Ele se sente orgulhoso de ser meu co-pastor. Até porque eu quero ir para Boa Vista. Eu acho que o meu caminho é Boa Vista. Se eu não for para Boa Vista, eu vou para Florianópolis. Se eu não for para Florianópolis, eu vou para Portugal. Se eu não for para Portugal, eu vou para Itaituba. Ou Ponta de Pedra, eu vou decidir ainda. Adão, você fica aí mesmo. Pastor Erivan, ele é um pastor que veio da denominação. Ele já era ministro, tinha sua igreja, aceitou a mensagem, e com a saída do pastor Filogônio, nós assumimos o trabalho, novamente em Ponta de Pedras, e ele já ministrando naquela cidade, tendo uma pequena congregação, então nós passamos o trabalho para ele, que tem o seu co-pastor, que é o irmão
Bernardino, venha à frente o Bernardino. Fique conosco aqui. O Bernardino está ali há quase 30 anos, em torno disso. Ele é um pioneiro daquele trabalho. Trabalhou com todos os pastores que já estiveram ali. Pastor Nazareno, pastor Ribamar, pastor Raimundo Pereira e assim sucessivamente. Um dos últimos pastores que esteve lá foi o pastor Filogônio, que passou em torno de 10 anos ali. O pastor Erivan já tinha sua congregação e nós temos um templo também ali. Então, o pastor Erivan está ministrando ali. Sendo ele um pastor denominacional, ele precisa passar pelo processo que eu tive a felicidade de passar. Eu já era pastor há 22 anos, 21 anos. Quando aceitei a mensagem, eu fiquei 2 anos como pastor aqui em Belém, mas não reconhecido nacionalmente. Ou reconhecido pela congregação, pela convenção de ministros, até que um dia houve esse reconhecimento. Então o pastor Erivan, nesta manhã, será reconhecido ministro da mensagem. Ele já é um pregador da mensagem, mas ele ostenta uma consagração na organização. Então, ele não somente receberá a consagração na mensagem, mas também ele terá a sua autonomia e passará para aquele grupo lá de pastores autônomos, que incorporará o seguimento dos demais ministros que aqui estão. Então, ele submete-se a isso e vem acompanhado do seu companheiro. O irmão Josué é um evangelista que serve ali em Itaituba e já me acompanha há 44 anos. Você deve dizer, poxa, eu estou com 4 anos aqui, o senhor não me coloca nem como diácono. Esse aqui está 44 anos. Nasceu na mensagem, filho de paz da mensagem. Ele é fruto do ministério do pastor Francisco Leandro, de quem ele é sobrinho, que sempre o acompanhou. É um ilustre doutor em matemática, leciona naquela região. Na verdade, em Itaituba, é uma coisa até gozada. Todos os membros da igreja são professores com pós-graduação. Todos são formados. O único analfabeto lá é o Josico. Com pós-graduação, inclusive 3 são doutores. É esquisito, que é uma coisa estranha, mas isso é Jesus que abençoa, né? E nem precisa o pastor estar todo dia lá, dando murro no púlpito, porque às vezes a pessoa não estuda porque o pastor não dá murro. Eu aqui estou com a mão ferida de tanto bater e não sai nada, né? O irmão José, ele está sendo comissionado para ir para uma cidade chamada Trairão. Não confunde quem é Trairão, que é com o Traíra aqui de Belém. Aqui em Belém, quem é Trairão vem de Traíra, que é muito próprio a Abaetetuba e Capitão Poço. Mas lá não. Estando no Trairão, ele terá uma grande responsabilidade de interceder pela Santarém-Cuiabá, ou Cuiabá-Santarém, que é um trecho de mais de 300 quilômetros. Eu já passei para isso, a responsabilidade. Eu estou cansado de orar assim. Ele terá mais 150 quilômetros e 2 outras cidades. Aqui tem 4 cidades. Nas 2 cidades para cá, até a Rurópolis Presidente Médici, ao norte, e 400 quilômetros ao sul e 400 quilômetros ao norte, rumo ao Amazonas, a Jacareacanga. Jacareacanga está a 400 quilômetros de Itaituba rumo ao Amazonas, Porto Velho, Rondônia. Esses 300 quilômetros da Santarém-Cuiabá é rumo Cuiabá, Mato Grosso. E os outros 150 quilômetros é em rumo voltando para Altamira, descendo para Belém. Quer dizer, você diz, mas esse professor vai conseguir fazer isso? Sei lá. Esse é problema dele, não é nem problema teu. Tu é só para orar por ele, porque tu tem que te meter na vida dele. E se ele der conta? E se ele der conta? Você diz, como ele pode dar conta? Eu vou te dizer o que acontece. Enquanto eu estou falando isso, já está surgindo aqui dentro pessoas para segui-lo.
Deus precisa de alguém para que mova aquilo. Se eu não consigo mais influenciar ninguém ali, ninguém quer me seguir, certamente alguém vai segui-lo, porque haverá mais intercessões, mais sentimentos, e etc, e etc, e etc. Consequentemente, ele estará ajudando o pastor Leandro. O pastor Francisco Leandro continua sendo o nosso ponto de contato ali em Itaituba. Por mais que a igreja me veja pastor ali, mas eu estou pastor ali através do pastor Leandro, que pediu uma licença e a licença dele nunca acaba. E eu, pelo respeito que tenho por ele, pela reverência que tenho por ele, e pelo que ele representa para todos nós, enquanto ele existir ali, eu não consigo colocar um pastor ali. Porque a imagem dele, o âmago dele, o caráter dele, a vida dele, de 50 anos ali, sendo um homem considerado por todos como um indivíduo impecável. Você sabe que um homem sair na rua e todo dizer, esse é? Já viram falar isso? O indivíduo está 50 anos. Isso aqui, Gesiel, que veio de lá, Elianai, Elina, Marenilde, e a família, aqui tem uns 5 ou 6 membros da família dele. Não, aonde Leandro aparece, todos. Então você não pode perder essa imagem, essa pessoa. Ele é o maior pregador que há em Itaituba, sem dar uma palavra sequer. Entendeu? Por sua vez, nós nos conhecemos bem aqui na esquina. Quando vocês vão na feira ali, foi lá que nós nos conhecemos. Nesse templo que tem bem ali, chamado Prainha. Eu estava pregando ali sobre Filipenses 4,13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu preguei aquilo e ele levantou, veio à frente e disse, eu pergunto ao senhor, eu posso lhe seguir? O senhor é de onde? Eu sou do Maranhão. Eu digo, ih, rapaz, eu sou doidão, eu vivo pelas madrugadas aqui por Belém como louco. Não, ninguém consegue me seguir, mas eu vou lhe seguir, para onde você for. E ali nós se separamos. Fomos nos encontrar naqueles dias a 1.700 quilômetros, porque o caminho para Itaituba era pela PA-70. Tinha que ir para Paragominas, para Dom Eliseu e varar por lá. Aumentava 200 quilômetros mais. Não tinha essa estrada aqui, a 151. Fomos se encontrar ali. Eu estou pregando numa rua, porque eu não tinha onde pregar. Eu comecei pregando na rua. Eu estava pregando na rua e lá apareceu o Leandro. Ah, o senhor está aqui, né? Eu não lhe disse? São passados 44 anos que ele está a mini larga e você pode aplaudir a Jesus por isso. Então ninguém melhor para ficar ao lado hoje do pastor Leandro ali, levantando o braço dele, o próprio Josué. Já temos ali o irmão Gesiel, que negou tudo aqui em Belém, deixou tudo para trás para estar naquela região e o que vem fazendo muito bem ali. Todavia, ele é um missionário. Ele volta a Itaituba hoje se quiser. Ele tem um mundo aberto. Não está em Portugal, porque teve que voltar para fechar uma padaria aqui. Se ele não tivesse negócio dessa vida... Quem foi que pregou ontem aqui? Você. Tem pessoas que podem se envolver com o negócio dessa vida. Há outros que não. Gesiel não está em Portugal por causa dos negócios dessa vida. Ele veio aqui para fechar uma padaria. Eu acho que funcionava aqui na Mariana, aqui na esquina. E quando veio, aí não pôde voltar. Genildo não está em Portugal porque tinha que cuidar da filha. Por isso não foi para Portugal. Teve que cuidar da filha. Na semana seguinte, a filha morreu afogada e ele não pôde voltar mais. Gesiel vendeu a padaria, não voltou. Genildo sepultou a filha e não voltou. E você? Se você não sabe isso, não conhece isso, não entende desse mundo, fica fora disso. Não vem para cá, não.
Não queira vir aqui para frente, não, se você não está preparado para entender o que está sendo falado aqui. Você pode passar a vida toda sentadinho aí e vai tudo bem, mas não meta a cara aqui não. Vou me dirigir então aos companheiros, pastor Erivan, pastor Josué. Pastor Adão recebe apenas a comissão. Sinta-se em paz, pastor Adão, e receba essa oração e volte como pastor titular em Criciúma. Chegue lá, diga à missionária Miriam: missionária Miriam, eu estou autorizado a assumir a igreja aqui. O meu amigo, pastor Eliezer, me mandou. Diga só isso. Não vai para o negócio de reverendo para lá e de missionário, que ela não aceita nada disso. Entendeu? Não aceita disso. Eu tenho amigas, eu tenho ovelha, eu tenho camarada, de tudo eu tenho um pouco. Ou vocês pensam que eu sou algum bobo? Ou vocês estão pensando que esse pessoal tudo aqui são minhas ovelhas? Tá. Tem gente aqui que morre por mim, mas como amigo, não como ovelha. Enquanto eu estiver passando a mão na cabeça deles, dando um beijo na cabeça deles, ó, o dízimo, ó, fraco. No dia que eu dou um murro aqui na Bíblia, eu passo uma semana sem aparecer aqui. Você diz, pô, então, pastor, é dura coisa. Mas claro, agora é melhor eu saber disso do que viver enganado. Entendeu? Mas por favor, meus amigos, eu vou dizer que vocês são minhas ovelhas, viu? Mas não pense que eu estou enganado não, viu? Mas eu vou dizer para todo mundo que vocês são minhas ovelhas, quer ver? Vou dizer o nome de um amigo que não é ovelha, mas amigo, posso dizer? Que eu tenho carneiro, aqui eu tenho carneiro, até bode, tem. Mas vou dar o nome de dois, de um casal. Posso dizer? Tu gosta de fofoca, né? Mas todos vocês podem se ajoelhar e receber essa oração. Ajoelhai-vos. Se vocês, evangelistas, quiserem acompanhar esses irmãos, receberem essa oração de joelhos, aproveitem. Vocês quiserem acompanhá-los, a ordenação é eles, mas recebam essa oração, ela é benéfica a todos. Irmão José Pedro, ajoelha. Você já esteve aqui, pode voltar a isso aqui. Vocês, pastores, desçam lá, estenda as mãos sobre eles. Pastor Israel, vem aqui para frente para você orar. Estenda as mãos sobre eles. Se tiver algum evangelista que quiser vir à frente, receber essa oração, pode vir. Pastor Israel. Senhor da glória, Deus de toda a vida, Pai da eternidade, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, porque é o mesmo, não pode mudar. Pela tua graça que estamos, meu Deus, nesta hora, unicamente pela tua graça. Agradecendo pelo privilégio que o Senhor tem nos dado mais uma vez. E podemos estarmos envolvidos, Senhor, em um ambiente, em um propósito como este. Entendendo que é unicamente pela tua graça, não é pela vontade do homem, não é pela vontade do varão, não é pelos méritos humanos, mas aprove ao Senhor que pudéssemos estar aqui nesta manhã, invocando o teu nome para abençoar, para iluminar, para fortalecer, para dizer que marchem em nome de Jesus Cristo. E o Senhor será com vocês. O Deus Altíssimo os auxiliará. A mão do Senhor permanece estendida para abençoar. Oh, bendito seja o grande nome do Senhor.
Aqui estão, meu Deus, essas pessoas que o Senhor as conhece muito bem. O Senhor conhece o seu sentar, o seu levantar, o seu dormir. O Senhor nos conhece intimamente e conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe o que nós precisaremos ali. O Senhor sabe o que estará diante de nós e o que fazer para nos ajudar. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor tem posicionado cada anjo, como já tem sido falado. Cada anjo está aguardando por este momento. Os anjos estão preparados, estão ordenados para nos ajudar. Ó Deus maravilhoso, que cada um que aqui está neste momento possa, meu Deus, despertar o entendimento, ó, de que a obra não é do homem, a obra é de Deus. A obra é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Assim, meu Deus, é o Senhor que cuidará de cada um. É o Senhor que iluminará cada um. É o Senhor que irá na frente de cada um, abrindo o caminho e quem sabe até fechando o caminho também. Assim, meu Deus, recebe a honra nesta hora. Recebe a glória, recebe o louvor. Em nome de Jesus Cristo, porque ao Senhor unicamente pertence a glória, o louvor, a adoração. Bendito seja o grande nome do Senhor. Maravilhoso é o grande nome do Senhor para sempre. Oh, no nome de Jesus, recebe a nossa gratidão, Senhor, por cada uma dessas pessoas, certo de que elas estão sendo abençoadas pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que as bênçãos se estendam às esposas, aos filhos, a todos quantos os seguirem, que sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amado. Dê um abraço ao seu companheiro. Sinta-se parabenizados, abençoado por tudo que o Senhor já fez. Vão em frente. Não se embarace com os reveses, com as dificuldades que porventura vêm surgir. A ordenação não impede que os problemas surjam. Ela te credencia, ela te protege para enfrentar os problemas. Nós agradecemos. Os irmãos, podem liberar o almoço das crianças, irmão. Nós agradecemos penhoradamente os companheiros que nos acompanham, espalhados pelo mundo afora. Obrigado. Nós agradecemos o irmão Paulo Sérgio, em Belém, o irmão Eliésio Brana, a Caroline, a Suzana Mesquita, em Salinas, a Sunamita Lopes, em Maceió, o Isaac Oliveira, o seu pastor Isaac, em São José dos Pinhais, Alberto Araújo, Osvaldo, nosso diácono, Osvaldo, na comunidade Nazaré, em Itaituba. Deus abençoe, irmão Osvaldo. Meus parabéns pela ordenação do seu filho, irmão Josué. Mandiva Braga e família em Terra Alta, irmão Antônio Silva, irmão Rômulo Mesquita, em Belém, Edilson Santos e Leide Michele, em Araçatuba, São Paulo. Isaías Vilhena, em Belém, Djalma Tavares Costa, em Santa Bárbara, Danilson Lobato e Silvana, em São José, Santa Catarina. Irmãos
em São Luís do Maranhão. Irmão William Washington Silva e Wesley Nascimento Silva, que estão em São Paulo. Filho da irmã Márcia com o irmão Jerônimo. A irmã Eli Gouveia oferece o culto e ações de graça por uma bênção recebida. Irmão Celso Leles por bênção recebida. E alguns irmãos pediram oração. Talvez a irmã Ivete, família. O Marcelo, família, no Rio de Janeiro. Manuel Farias, por uma cura. E Alexandre, família. Todos vocês que estão recebendo esses benefícios. Nós estaremos aqui a partir das 19 horas. Poderíamos começar alguns minutos antes, mas devido ao clima, às 19 horas. Todavia, a partir das 18h30, nós já estamos em processo de reunião. Tenha uma tarde abençoada, teremos o batismo agora. O batismo será agora ou mais tarde? Os diáconos resolvem isso aí. Talvez fosse melhor almoçarmos, né? Seja melhor. Eu acho que só falta um abraço só. Acho que o resto já está tudo resolvido, né? Como é que baiano abraça, hein? Dá um abraço no Erivan aí. Um braço baiano mesmo. Né? Tem que dar uma puxada, né? Vai de novo aí. Sim. Muito bem. Então vamos dar um abraço baiano. Fica de pé. Dá um abraço para o teu irmão. Carlos, Deus te abençoe, querido. Foi bom você estar conosco. Isso. Dá um abraço. O Senhor te ajude. Tenha uma tarde abençoada e próspera. A todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora. Muito obrigado por estar nos acompanhando nessa grande confraternização. Saiu cantando, regozijando, agradecidos ao Senhor pelo que fez por nós. Muito além do nosso entendimento, cantemos com muito regozijo no coração. Muito além do nosso entendimento. Sacrifício infinito.